Geralmente eu trago vídeos aqui que eu falo mais sobre como aprender idiomas de uma forma geral, ou sobre a minha vida, como morar no exterior, como é morar no exterior e assim vai. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente, que é uma coisa um pouquinho mais técnica, mais de gramática de inglês, só para você entender de uma vez por todas como que usa do e does em inglês. E a partir desse vídeo você vai finalmente começar a usar mais tranquilamente no seu dia a dia. E te falando de uma forma bem direta, o do e o does é o verbo fazer em inglês. Só que ele é usado também como sendo um auxiliar. Auxiliar em inglês basicamente é para você colocar uma coisinha, vou deixar de uma forma muito simples para você entender. É para você colocar uma coisinha a mais dentro da frase para você passar a sua intenção do que você está querendo fazer com aquela frase. E eu vou compartilhar minha tela aqui para você entender. O do e o does, ele vai ser usado de duas formas aí, tá? Então aqui só para você entender. O do, ele vai ser usado com I, you, we, they. Ou seja, I do, you do, we do e they do. Sempre vai seguir esse padrão aqui. Já o does, você vai usar somente com he, she ou it. Ou seja, he does, she does, it does. Simples assim. Então, de uma forma geral, esse é o jeito que você vai usar do e does. Com I, you, we, they, do, he, she, it, does. Então, beleza. Essa daqui vai ser a forma geral de usar. Tanto como o verbo fazer, quanto o auxiliar. Então, você precisa levar isso daqui em consideração. Então, I do my homework. I do my homework. I do my homework. Então, eu faço minha tarefa de casa, minha lição de casa. Então, I do, eu faço, ok? A partir do momento que esse verbo começa a ser usado como um auxiliar dentro de uma frase, aqui a gente entra numa outra frente de gramática. Por quê? O do ele é usado no simple present. O simple present é um tempo verbal para falar de presente dentro do inglês. E esse tempo verbal, eu vou te dar só o overview aqui. Esse tempo verbal, ele é usado para falar sobre fatos e rotinas, ou seja, coisas que são verdade e coisas que acontecem frequentemente. Então, eu trabalho, isso daqui é um fato, é uma verdade, eu trabalho. Eu estudo. Então, tudo isso daqui é uma verdade. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de simple present. Então, nesse caso, I work. I am a father. E por aí vai. Então, aqui você tem esses exemplos. Você sabe aí que fatos e rotinas, então, I work every day. Eu trabalho todos os dias. Então, aqui eu estou falando de uma rotina. Então, isso daqui é um simple present, tempo presente no inglês. Não vou aprofundar nesse tema porque a ideia é falar somente sobre do e does, beleza? Então, aqui vamos só trazer uma regrinha do simple present, que é o quê? Sempre quando você for falar de um fato ou de uma rotina e você estiver falando na terceira pessoa, he, she ou it, é normal que no verbo você coloque um S depois, só para indicar essa terceira pessoa. Não indica que a frase vai estar no plural, é somente você estar acrescentando um S para você seguir a regra gramatical do simple present. Por exemplo, então aqui a gente tem she likes pizza. She likes pizza. Então ela tem aqui esse S na frase. She like, tá? She like. Aí a gente acrescenta um S. Pizza. She likes pizza. Ou seja, não significa que essa frase está no plural. Só indica que essa frase está no tempo presente, no simple present, falando de uma terceira pessoa. Isso daqui pode ser com he e também com it, ok? E todas as frases que você estiver falando no presente e precisar usar aí essa estrutura na terceira pessoa, você sempre vai acrescentar o S independente do verbo. Coloque isso na sua cabeça. Então, he does his homework. Então, he does. Repara que, nesse caso aqui, ele faz a atividade de casa dele. Então, aqui nesse caso, repara que aqui tem o S, só que, por uma outra regrinha gramatical, acrescenta um E aqui também. Então, ficaria does, ok? Então, he does his homework. Então, beleza, você entendeu isso daqui. Agora a gente entra efetivamente na parte do uso do do, tá? Dentro de uma frase. Então, aqui, quando você está afirmando alguma coisa, ele faz alguma coisa, você vai usar o does. Ele faz, ela faz, it does também. Então, aqui você vai colocar o does como padrão, somente nesse caso aqui, na afirmativa, quando você está usando o simple present, ok? A partir do momento que você quer negar alguma coisa ou então perguntar alguma coisa, aí a frase muda um pouquinho, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma pergunta. Ela gosta de pizza? Does she like pizza? Então repara que aqui eu não estou mais usando o S no final.
Isso porque a gente tem já o does aqui, beleza? Então, does she like pizza? Does he do his homework? Does he do his homework? Então, ele faz a atividade de casa dele e também pode ficar dessa forma aqui, tá? Does he do, beleza? Então, does she make? Outro exemplo. Does he make a cake, por exemplo? Does he make a cake? Ele faz um bolo? Então, ou ela faz um bolo? Does she make a cake? Então, aqui repara que sempre quando a gente for perguntar alguma coisa, a gente coloca esse do no comecinho aqui. Does, por exemplo, do you make a cake? Então, você faz. Do they, eles fazem. E por aí vai, beleza? Só que nesse caso, eu tô colocando aqui como fazer, beleza? Só que a ideia do make é justamente esse fazer. Só que aqui o make significa fazer de criar do zero alguma coisa, enquanto que do é fazer somente por fazer. Vamos colocar assim de uma forma bem crua aqui para você entender e esse vídeo também não ficar muito longo, tá? Então, does she like pizza? Does he do his homework? Does he make a cake? Do you make a cake? Por aí vai. Então, esse vai ser o uso aqui do does e do do quando você está perguntando alguma coisa. E quando você vai negar alguma coisa, aí ficaria aqui, por exemplo, does she like pizza? Aí você vai falar que no. No, she doesn't like pizza. Ela não gosta de pizza. Aí vamos só aprofundar nisso daqui. Esse does aqui, ele vai ser usado com not. O not, ele é uma estrutura de negação dentro de uma frase. Ele está negando aquela frase. A gente também tem esse no aqui. A diferença é que no pode ser usado sozinho, enquanto que not sempre vai precisar de um auxiliar. Então esse does aqui está servindo como auxiliar para vir junto com essa negação aqui, not. Então, does not. Também tem o don't, que acredito que você também conheça, tá? Então, por exemplo, do you like pizza? No, you don't. No, you don't. Por exemplo, no, you don't like pizza. Beleza? Então, aqui de novo é a mesma estrutura aqui, tá? Do not. Então, só recapitulando, o not, ele é uma estrutura de negação que precisa obrigatoriamente de um auxiliar dentro da frase. É por isso que a gente tem essa estrutura aqui de do. Então, a gente usa o do e o does justamente dessa forma aqui. Bom, eu quis trazer esse tema aqui de uma forma geral e também muito reduzida, só para você entender de uma vez por todas como que usa do e does. Se você continuar com dúvida de como que usa, deixa nos comentários aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer de te ajudar aí. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, considera também se inscrever nesse canal, deixar um joinha para o meu trabalho chegar a mais pessoas. E é isso, eu te vejo na próxima.